Olá, galerinha, tudo bem? Maravilha, boa noite. Hoje, dia 30 de 6 de 2021, estou fazendo esse vídeo aqui só para auxiliar aquele colega que, por algum motivo, não teve condições de assistir a nossa última aula, né? Semana retrasada, né? Semana passada tivemos atividade especial aqui no campus, então nossa última aula foi na outra semana. E amanhã nós iremos nos encontrar. Amanhã, especificamente, o pessoal do segundo ano A e na sexta-feira a galerinha do segundo ano B. Então, para nivelar e auxiliar vocês aí, eu preparei essa pequena aula hoje aqui só para informar vocês aonde que a gente está e como que nós vamos fazer o nosso trabalho. Na verdade, esse primeiro momento basicamente, né, a gente vai trabalhar aqui a primeira parte sobre gestão do tempo, né? Planejamento, a sua importância, né? Mas a primeira parte da aula propriamente dita, a gente vai trabalhar com a parte de gestão do tempo. Então, vou mostrar para vocês algumas coisinhas que nós estávamos lidando no nosso primeiro momento. Então, o primeiro slide fala sobre o gerenciamento do tempo, né, onde explica, né, que gerenciar tempo é um ato ou um processo de planejamento e execução do controle consciente sobre a quantidade de tempo gasta com atividades específicas, especialmente para aumentar a efetividade, eficiência e produtividade. É uma meta-atividade cujo objetivo é maximizar o benefício geral de um conjunto de outras atividades dada uma quantidade limitada de tempo. Então, vamos entender uma coisinha aqui. Quando se fala em gerenciamento do tempo, é muito comum a gente trabalhar e falar que o tempo ele é norteador, né? E ele nos auxilia, inclusive, na tomada de algumas decisões, né? Porque se você não tiver organizado, né, as suas atividades, tendo ali como data de início e fim previamente estabelecidas, qualquer tempo é tempo, então você nunca vai ter ali, né, essas restrições, ou então até mesmo, né, esse norte apontando para você ali a necessidade de se fazer, né, essas determinadas coisas que foram previstas ali no seu planejamento, né? Ou seja, eu tinha dado um exemplo para o pessoal. Por exemplo, você tem lá uma meta para estudar para um concurso específico, né? E aí, obviamente, você tem que, né, se organizar a tal ponto. Por quê? Porque esse concurso certamente ela tem uma data, né, para abertura do processo seletivo, né, tem uma data das inscrições, né, vai ter uma data ali de todo o processo seletivo e a própria prova, né? Então você não tem como ficar assim, eu vou estudar em que momento, né? Deixa para quando chegar no momento da prova e a gente faz e pronto, acabou. Não, né? Ele vai nortear você, ele vai orientar você, né, com essas atividades. Então, poxa, eu sei que no período X eu tenho que me inscrever, obviamente, pouco antes, provavelmente, né, eu devo começar já a minha preparação, meus estudos. Por quê? Porque no dia tal eu vou fazer a minha prova. Acabou, aquele dia ali é o último momento, né? O seu projeto ele finaliza ali, né? Na verdade, quando a gente se fala de projeto também, o projeto ele tem vida limitada, né? Ou seja, iniciou-se o projeto, desenvolveu-se, concluiu, acabou, né? Vida que segue, vamos para uma outra atividade. Eu estava falando também sobre você estabelecer uma meta para emagrecer, por exemplo, né? Uma atividade física qualquer, né? Mas vamos pegar emagrecer, né? Eu quero emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer o quê? Né? A sua meta ela precisa ser mensurável, né? Você quer emagrecer quantos quilos? Você quer emagrecer X quilos em quanto tempo? Né? Ou simplesmente eu quero emagrecer, fica muito vago, então você não vai conseguir estabelecer realmente rotinas e a mudança necessária das suas atitudes, dos seus comportamentos, né? Do seu comportamento em si, para que isso se torne realidade. Então você tem que planejar e na hora de escrever isso, colocar de forma muito clara lá, né? Não, sei lá, vamos supor que você vai utilizar o IMC, né? Poxa, eu estou lá com 31, 29, não sei, eu acho que estou com 33, né, o meu IMC. Então, eu falei assim, poxa, eu preciso emagrecer quantos quilos? Então, sei lá,
Pelo IMC eu tenho que emagrecer muito, então pula isso, né? Mas no meu caso, por exemplo, poxa, se eu emagrecer 10 quilos, já começa a ficar muito bom mesmo. Então, o que eu vou fazer? Poxa, 10 quilos, mas 10 quilos para eu emagrecer, cara, é coisa assim, pesada, hein? 10 quilos, né? E você fala bem assim, tá, peraí, vamos mudar um pouquinho isso aqui. Eu quero, nos próximos 10 meses, emagrecer os 10 quilos. Ele falou assim, bom, então agora, né, eu não vou emagrecer 10 quilos numa semana, né, que provavelmente seja até impossível, mas 10 quilos em 10 meses já começa a ser plausível, né, eu colocar isso aí como uma meta. Aí você vai bem assim, poxa, então, peraí, 10 quilos em 10 meses, eu tenho que emagrecer aí 1 quilo por mês? Poxa, 1 quilo por mês é bem possível que eu consiga. Começa a ser o quê? Tangível, né? Começa a ser, eu estou mensurando essa minha meta, né, dentro do meu planejamento, e 1 quilo já começa a ser plausível, né, de se alcançar essa meta. E se eu coloco lá bem assim ainda, poxa, entendendo que o mês ele tem 4 semanas, eu estou falando ali que eu quero emagrecer algo em torno de 250 gramas por semana. Poxa, já começa a ficar o quê? Inteligível. Eu começo a entender que, peraí, isso aqui dá para ser feito sim, entendeu? E a partir desse momento aí, quando você começa, né, a descrever todos os passos, os procedimentos necessários para que você consiga alcançar, né, o cumprimento dessa meta, então você vai colocar lá, não, então tá bom, então eu quero emagrecer 10 quilos durante 10 meses, o meu objetivo então vai ser de emagrecer, né, algo em torno de 250 gramas por semana, e para que isso se torne real, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a minha alimentação, vou cortar todo tipo de carboidrato, vou cortar refrigerante da minha dieta, vou começar a fazer uma atividade física também, né? Inicialmente vou começar fazendo uma caminhada, né? E se possível, pelo menos 2 vezes por semana eu vou intercalar, né, entre essas minhas caminhadas uma leve corridinha, né? E eu vou colocar isso dali, isso vai ficar mais claro de ser compreendido e absorvido por mim mesmo. E isso vai exigir de mim uma certa mudança de atitude, uma mudança de comportamento. E isso que é importante, entende, gente? É que essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude sua, ela seja motivada por você mesmo, né? Na verdade, quando se fala, pelo menos para administrador, quando se fala de motivação, é um motivo, né, que você determina, que você encontra para agir, para mudar, então, no caso, nesse sentido, né? Então, o que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento aqui, e o que foi trabalhado, né, com vocês nesse primeiro momento, é compreender que a, você precisa, né, buscar estabelecer metas que elas sejam mensuráveis e que tenha tempo de início e tempo de finalização dessa atividade, né, para que ela possa nortear exatamente essas suas ações. Ok? Beleza? Deu a compreender isso daí? Então vamos lá, dando prosseguimento. Diz aqui que o gerenciamento de tempo ele pode ser ajudado por um conjunto de habilidades, ferramentas e técnicas usadas para gerenciar o tempo quando coisas específicas elas são realizadas, tipo tarefas, projetos e objetivos de acordo com as datas finais. Olha o que eu tinha falado. Inicialmente, gerenciamento de tempo dizia respeito apenas a negócios ou atividades de trabalho, mas o termo ele foi expandido para incluir também atividades pessoais. Então, sim, é importante que você, né, conheça tudo que está à sua disposição, que você conheça o que de fato você tem feito ao longo de um determinado período de tempo a ser avaliado. Então vamos pensar aqui, o que você faz durante o seu dia? Né? Tem coisas que são claras para você do que você faz, desde o momento em que você acorda, do momento em que você começa a estudar, do momento que você para, vai almoçar, retorna talvez os estudos, faz atividades, né, pessoais, vai para a igreja, né, vai fazer um outro curso, enfim. Tudo bem que agora a gente falando no momento de pandemia, né, você não tem feito muito dessas coisas de forma presencial, mas o seu dia continua rodando, não é mesmo? Então, assim, o que você faz durante essas 24 horas suas?
né? Você se colocou apenas para assistir televisão, né? Botar em ordem todas as séries possíveis que se tem, né? Acredito que não, até mesmo porque, embora a gente não esteja presencialmente, né? Mas a gente tem feito ali as atividades pedagógicas não presenciais, nossas atividades remotas. Então, provavelmente, você deve estabelecer ali, né, um cronograma, né, de dias e horários de atividades que você deve estar cumprindo. Então, isso é importante para você. E a proposta que eu fiz inicialmente, mandei inclusive para vocês uma planilha de Excel em que você colocava ali, né, desde o horário em que você acorda até a hora que você vai dormir, para você listar. Inicialmente, basicamente, era isso daí, né? Para você listar o que você faz dentro daquele horário ali. Eu, inclusive, já coloquei ali, né, o horário de aula de vocês, né, entendendo ali que vocês, naquele período de aula, vocês vão estar, né, estudando de fato. Pode ser que naquele horário previsto ali, né, por conta da atividade síncrona do professor, pode ser que naquela semana ele não esteja fazendo aquilo, porque vai ser uma atividade assíncrona, e na outra semana sim, ele vai ter a aula, né, ao vivo ali, em cores, né, atividade síncrona sua, mas você já tem aquilo ali previamente estabelecido. E as outras atividades? O que mais você faz ali? Quem planejou, quem preencheu essa planilha, deve ter percebido que ficaram algumas lacunas ali, né? Eu não quero dizer que você tem que preencher todas as lacunas, não quero dizer que você tem que colocar o seu planejamento ali, todo ele ativo, exatamente porque nessas lacunas ali você pode se dar ao luxo de deixar um tempo apenas para você, ou você pode colocar ali uma atividade que você tem desejo de ser feita, né? Uma atividade física, um curso extra do que você já está, né, fazendo aqui no IFES, etc. Mas isso principalmente porque vai te dar essa visão do que você tem à sua disposição. E aí você vai gerenciar essa atividade. Essa é a proposta. Então, um sistema de gerenciamento de tempo, ele basicamente é uma combinação de processos, de ferramentas, de técnicas e de métodos. Porque esse tipo de gerenciamento ele é necessário em qualquer desenvolvimento de projeto, pois ele vai determinar para você o tempo de realização e o escopo desse planejamento. Isso que é importante. Eu havia falado com vocês que quando você gasta mais tempo no ato de planejar uma ação, você reduz substancialmente o tempo da execução propriamente dito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você planeja devidamente, se organiza, né, para executar uma atividade, na hora de executar ela, você conseguiu pensar em todas as alternativas e possíveis crises que podem ocorrer ao longo daquela atividade. E com isso você antevê isso tudinho, entendeu? Então quer dizer que quando você planeja uma atividade, não quer dizer que 100% vai dar certo, mas se algo vier a dar errado, você tem as alternativas de como resolver, como mitigar essas atividades. Se você não planeja, fica tudo muito mais complicado, muito mais difícil para você. Eu citei um exemplo, por exemplo, de quando houve aquele tsunami lá no Japão e que foi noticiado várias vezes, né, uma determinada ponte e com a força do tsunami, a ponte não, a estrada, né, uma estrada ela foi destruída. Né, e o que chamou a atenção não foi simplesmente a estrada ter sido destruída, mas que em apenas 3 dias ela foi reconstruída. Agora, por que ela foi reconstruída? N situações, nem pode se colocar aqui agora. Mas o Japão, em especial, né, assim como outros países também se colocam nessa situação, de terem o seu planejamento para diversas situações de crise. Então, eles tinham lá, dentro do escopo, lá para a situação de crise deles, né, se ocorresse alguma atividade, como, por exemplo, essa, né, de um tsunami né, o arrasto ali da estrada, né, o que eles deveriam fazer para reconstruí-la de forma imediata. Então, assim, infelizmente, talvez, né, por questões culturais, nós não temos muito esse hábito de planejar. Né? A gente gosta mais de fazer assim as coisas na hora,
né, que dá e com um jeitinho brasileiro a gente vai levando e pronto, acabou. Mas isso tem mudado, né? Tem mudado porque muitas empresas, hoje, já aqui no Brasil, elas têm essa cultura e essa mentalidade de fazer esse planejamento, até mesmo para poder, né, identificar os melhores processos da execução de uma atividade, fazer compra, né, dos seus insumos, planejar ali, né, o processo de produção. Né? Na nossa área, por exemplo, tem uma área bem conhecida, né, que é a parte de planejamento da produção, né? E aí nesse planejamento verifica-se quem são os seus fornecedores, quais são os insumos, né? Quando que eu devo comprar a mercadoria, quando essa mercadoria ela deve chegar, exatamente para equilibrar ali a questão, né, de espaço no meu estoque. Enfim, muitas empresas hoje já adotam, né, esse conceito de se planejar, de se fazer esse planejamento. E, obviamente, o trabalhador, né, ele começa absorver essa cultura e aí vai mudando. Mas a gente está precisando caminhar um pouco mais nisso daí, não é mesmo? Porque a gente vê que o simples fato de, por exemplo, planejar um final de semana fora de casa, vai para uma praia, vai acampar, sei lá, parece que é um caos, né? Parece que é uma coisa assim do outro mundo, né? E se for algo mais complexo, né, com um nível de detalhamento maior. Parece que essa situação fica quase que impossível. Mas por que impossível? Porque não se tem ali aquele hábito ainda de se fazer, né, esse planejamento. Os principais temas da literatura sobre o gerenciamento do tempo, eles incluem alguns tópicos a serem ressaltados aqui. Criação de ambientes que levem à efetividade dessas ações, definição de prioridades, né? Comentei com vocês, né? Quando você procura ser tudo para todos, você acaba sendo nada para ninguém. Então, se tudo para você for prioridade, você está numa situação de crise constante. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo quadro. Cumprimento de atividades dessas prioridades e o processo de reduzir o tempo gasto em atividades que não são prioritárias. E aí, eu fiz o convite a vocês que vocês possam ler esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele traz para a gente essa matriz de gestão do tempo, onde ele identifica que no nosso dia a dia, nós normalmente nos deparamos com atividades que podem ser urgentes e importantes, não urgentes, mas que são importantes, urgente e não importante, e não urgente e não importante. Tem até uma brincadeira, né, na internet que eles falam que isso aqui é o planejamento UI, NUI, UNI, NUNI, né, que são as iniciais ali. E aí aonde que mora o perigo, gente? Onde está o problema nisso dali? Se você vive fazendo atividades que são urgentes e importantes, você está em crise. Né? Porque tudo que é urgente, tudo que é importante, você tem que fazer para ontem. Né? É urgente, você tem que fazer de imediato, e é importante, você não pode deixar de fazer. Então, eu não posso deixar de fazer, tem que fazer para ontem. Então, se tudo que você faz se enquadra, né, no quadrante das crises ali, você está com um sério problema. É aquela situação de você estar matando o leão toda hora, e não é por aí. Não é assim que deve ser. Se isso está acontecendo com você, você precisa rever o que de fato é prioridade dentro do seu planejamento, verificar ali o que de fato é urgente, não é mesmo? Se você se depara com a situação em que as atividades suas elas são urgentes e elas não são importantes, ela é urgente de fazer, mas não é importante. Então, olha só, caramba, ela é urgente, tem que ser feita, mas não é importante. Caraca, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que cumprir talvez um prazo, mas isso não é importante para a minha atividade. Então, olha só, você está gastando tempo ali, né? Com algo que não deveria ter sido feito naquele momento. Existe também ali as questões que são não urgentes e não importantes. Não urgente, não importante, isso eu vou confessar para você, é esse momento ali que dá prazer em algumas coisas. Aquele momento que você para fazer nada. Né? Talvez ali ficar no WhatsApp, vendo o grupo, dar uma olhada lá no seu Instagram, conferir o seu Facebook, né? Aquele momento que você fica ali só para poder o quê? Desliga um pouco o cérebro e vai só
relaxar. E isso é ruim? Não, isso é bom, isso é muito bom. O problema é que se você faz isso o tempo todo o tempo que você tem disponível durante o seu dia, durante o seu mês, ou seja lá o que for, você só está fazendo atividades que não são urgentes, não são importantes. Então, limite isso, entendeu? Para que você seja produtivo de fato, e se você tem uma meta a ser alcançada, você não pode estar fazendo atividades que sejam só, né, não urgentes e não importantes. O ideal mesmo entre esses quatro quadrantes aí é que você trabalhe sempre com atividades que não são urgentes, mas que são importantes. É onde você deve colocar os seus objetivos, é onde suas metas devem estar. Atividades que não são urgentes, então você pode, né, organizar em que momento fazer, mas que você vai fazer porque ela é importante para você, né? Então, você já parou para pensar? Dentre essas atividades que você colocou lá na planilha do Excel, quais delas ali, elas não são urgentes, mas elas são importantes? Ou será que tudo que você colocou e está fazendo lá, ou é urgente e importante, crise, ou nada é urgente, nada é importante? Já parou para pensar nisso? Dá uma olhadinha aí. E aí eu pedi que vocês pudessem lá no Google Formulários, eu enviei para vocês uma pesquisa muito simples, uma pesquisa com 15 perguntas, se eu não me engano. Infelizmente, apenas 39 alunos das duas turmas, entendendo que a gente tem 35 alunos em cada turma, né? Mas, enfim, 39 alunos responderam a este questionário. E aí, eu passei para vocês essa informação aqui, né? Dos pontos, né? Quantos pontos, né, que você fez ali. E tá lá, ó, se você fez de 49 a 60 pontos, isso quer dizer que você administra bem o seu tempo. Se você marcou de 37 a 48, quer dizer que você administra bem o seu tempo, mas precisa ser um pouco mais consistente nas estratégias para você poupar tempo. Se você fez de 25 a 36, é com muita frequência uma vítima do tempo. E ele pede que você aplique as técnicas que a gente vai discutir aqui, rapidamente. E 13 a 24 está perto de perder o controle, provavelmente é muito desorganizado, e problema, hein? Para aproveitar os bons momentos e um plano de administração do tempo voltado para prioridades é necessário e já. E eu já vi lá que a pontuação menorzinha que nós tivemos ali foi um 16, né? Então, vamos nos organizar para que você tenha o seu tempo produtivo e satisfatório para você. Senão, cada dia vai ser um estorvo, cada dia você já vai acordar pensando, mais um dia, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E não dá para ser assim, né, gente? Aí você não consegue viver. Eu estava comentando com vocês também em outro momento que quando você faz algo, né, por amor, você faz muito melhor. Mas se você faz por obrigação de cumprir um tempo, uma atividade, sendo um estorvo na sua vida, você faz na base do ódio, né? Faz na obrigação, e isso não é legal. E, em último caso, não foi o caso de vocês aqui, de 0 a 12 pontos, uma pessoa que está nessa situação, ela está sobrecarregada, ela está dispersa, frustrada e provavelmente está sob muito estresse e nada é satisfatório para ela. Bom, foi isso que nós estávamos falando na nossa primeira aula. De forma bem resumida, foi isso que nós estávamos falando aqui. E eu passei para vocês alguns vídeos que falam sobre o gerenciamento de tempo, sobre metas, né? E eu espero que vocês tenham assistido isso, porque então na nossa próxima aula dessa semana, a gente vai começar a falar sobre o planejamento de fato. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer muito vocês que puderam ficar aqui nesses 25 minutinhos me ouvindo e fazendo essa retrospectiva. Tá bom? Gente, muito obrigado, beijão, forte abraço e até amanhã, segundo A, 9 horas da manhã. É isso mesmo? Tchau, tchau.